a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. A presença do Senhor é notória no ambiente. Amém? Nosso segundo EBT, Escola Bíblica para Todos. A primeira foi com o nosso pastor Franci, dando aula aqui sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre aquilo a qual os anjos fazem e o que os anjos são e o que eles fazem quando Deus ordena. Amém? Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. E eu cumprimento nosso irmão internauta com a paz do Senhor. Partilhe esse link para que vidas, almas venham a ser alcançadas e venha a ser transformada pelo poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a mesma. A palavra do Senhor, ela que traz vida, ela que traz libertação, porque diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra, mas a palavra do Senhor liberta, ela cura, ela põe você em lugar alto onde Satanás nenhum pode tocar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar tomando aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas 1, 26 ao 35, amém? Nossa leitura em classe, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, do 26 ao 35, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem despojada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31 diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Leitura em classe. Conhecer as naturezas dos anjos. Amém? O Senhor, Ele tem um grande exército. Sempre teve e sempre vai ter. Há legião de anjos no céu, assim como há muitas pessoas na terra. E todos eles estão a serviço do Senhor. Todos eles trabalham para o Senhor. Evangelista, quais são os trabalhos dos anjos? Louvar, adorar, engrandecer a Deus e cumprir as suas ordens. Diferente do mundo hoje, que a pessoa não quer mais trabalhar para Deus, sendo que até os anjos trabalham para Deus. Os anjos, eles não têm livre-arbítrio para fazer o que ele quer ou andar por onde ele quer, não, irmão. Ele vai aonde Deus quer e faz e executa aquilo a qual Deus manda. E nessa certa feita aqui, Deus manda o anjo Gabriel trazer a essa jovem Maria
Essas palavras ela que ela ia ter e gerar um filho, que esse filho ia ser o salvador de todos nós. Amém? Por que, evangelista? Porque é propósito de Deus, desde o começo, salvar a minha e a sua vida. Zacarias, ele tinha um desejo de entrar no Santo dos Santos. E era um turno de 24 anciãos, e era lançado à sorte, ele sempre ali esperando a sua vez, e via outros passarem em sua frente, para poder estar diante, queimando o incenso, falando com o Senhor, trazendo a resposta do Senhor para o povo, e ele sempre ali, aguardando a sua vez, esperando a sua vez, não desistindo, não parando, não retrocedendo, mas ali aguardando, porque era o desejo de todo sacerdote entrar no Santo dos Santos, estar diante da presença do Senhor. Era o desejo de Zacarias, estar ali perante o altar do Senhor. E ele via outros passar na sua frente, ele contemplava, aplaudia o outro que entrava no Santo dos Santos e aguardava a sua vez, desde jovem, ali no turno, e era lançado à sorte. Mas ele contemplou muitas vezes a ida do outro ao templo para queimar incenso diante de Deus, para falar com o Todo-Poderoso, para trazer as boas novas para o povo. Mas chegou a época da sorte cair sobre Zacarias, e Zacarias entrou no Santo dos Santos, e o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e disse: ó Zacarias, Deus ouviu a sua oração, Isabel, a sua mulher, terá um filho. O anjo de Deus desceu aonde ele, irmão, vai chegar a sua vez, e quando chegar a sua vez, o anjo de Deus vai trazer a resposta para você. Chegou a vez de Zacarias. E quando é que o anjo aparece? Quando é que o anjo fala? Quando ele entra no Santo dos Santos. O anjo nunca vai aparecer nós no mundo perdido, nós na balada, não. Só vai aparecer quando nós estiver na casa do Senhor. E só vai fazer promessa quando nós estiver no altar do Senhor. Deus é Deus de promessa, é Deus que cumpre promessa, mas Ele não cumpre promessa para pessoas, irmão, que vivem uma vida desregrada, não. Deus cumpre promessa para aquele que está diante na casa do altar dele. Então chegou a vez de Zacarias. E como os anjos estão a serviço do Senhor, mesmo que visitou a Maria, o mesmo que visitou a este Zacarias, o grande homem, também está aqui nessa noite, nos assistindo, porque Deus diz que Ele dará ordem aos seus anjos, para que acampem ao nosso redor, para nos livrar, nos proteger. Há anjo a nossas voltas, nos livrando, nos protegendo, todos os dias. E o nosso amigo Espírito Santo, que Deus mandou para não nos deixar só, fez essa promessa, e está também em nosso meio, para poder nos capacitar, para poder nos dar ânimo, nos dar vigor e trazer à nossa memória que Deus é conosco e vai nos dar vitória. Amém, igreja? Nós vamos aqui para o ponto central, dizendo quem são eles. Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelos latim angelus, uma transliteração do tempo grego, angelus, glória a Deus. Os anjos, irmão, são pessoas, seres criados por Deus, assim como nós fomos criados por Deus, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Os gregos e os romanos no mundo, os ângelos, os mensageiros e os ângelos, o termo anjo, o que significa anjo, evangelista? Anjos são mensageiros e embaixador de Deus na terra. Os anjos são pessoas que transmitem a mensagem daqueles a qual foi dada para ele transmitir. O anjo, ele é alguém que recebe a mensagem e transmite a mensagem a qual foi
lhe dada para transmitir. Esta é a função do anjo, ser o embaixador a serviço de Deus. E nós temos na Europa anjos a serviço de Deus, que foi colocado nesse ministério como embaixador para trazer a boa nova, para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Que palavra é essa, evangelista? Palavra de vitória, palavra de ânimo, palavra de fé, palavra de renovo, palavra de consolo, palavra que traz vida, palavra que traz conserto. Esta palavra está dentro dessa casa de oração e é transmitida pelo anjo da igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos, eles são criaturas espirituais invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões nos céus. Hebreus 12, 22. Que alguém pode abrir? Hebreus 12, 22 e Apocalipse 5, 11. Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, 11. É a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Aos muitos e milhares de anjos. Oh, aleluia. Hebreus 12, 22. As criaturas não são autônomas nem independentes, nem agem como tal e nunca receberam adoração. A habitação dele é o céu e eles veem sempre a face do Pai. Oh, aleluia. Eles são em multidões no céu. Eles são grandiosos, ele povoa o céu inteiro. E qual é a função deles? Adorar, engrandecer e estar a serviço de Deus. É esse o dever nosso: adorar, engrandecer e estar a serviço do Senhor. Tem muitas pessoas que quer estar a serviço de criatura humana, a serviço, recebendo ordem desse ou daquele, mas quando Deus lança uma ordem, ele abaixa a cabeça, ele se entristece. Mas a ordem do Senhor, o caminho do Senhor nunca é para te entristecer, a palavra do Senhor nunca é para te jogar para baixo. A palavra do Senhor, o caminho do Senhor, ele sempre é reto, ele nunca vai te colocar no caminho para te entristecer, ele nunca vai te mandar você fazer algo para te jogar para baixo. Mas sempre que ele te mandar pelo caminho, quando ele mandar te fazer algo, é para você cantar o hino da vitória, é para que o nome dele seja glorificado. Quando você está a serviço do Senhor, o Senhor está a serviço seu. Quando você faz aquilo a qual Deus determina que você faça, Deus faz coisas grandes para você também. E os anjos estão num lugar onde eu e você um dia queremos estar. Ele está diante do Senhor todos os dias, ele se apresenta diante do Senhor, e quando ele se apresenta diante do Senhor, é para adorar, é para engrandecer. Eu não sei se você veio adorar, eu não sei se você veio engrandecer, mas se você sabe que você está diante do Senhor, ei, se prepara para adorar, para engrandecer o nome do Senhor, porque grandes coisas tem Ele para fazer, pelo aquele que serve, pelo aquele que adora, pelo aquele que glorifica, pelo aquele que exalta. Exalte ao Senhor e você vai ver coisas grandes acontecer sobre a sua vida. Oh, aleluia. Tem pessoas, meu pastor Francisco, que entram na presença do Senhor para murmurar, para se queixar, ou até colocar Deus contra a parede. Ó Senhor, se o Senhor não fizer, eu nunca mais venho aqui. Misericórdia. Ó Senhor, é a última vez que eu venho. Se o Senhor não fizer, eu não piso mais o pé aqui. Irmão, nós temos que se colocar em nosso lugar. Porque o precisado é nós, não Deus. Deus nunca precisa de nada, mas sempre nós estamos a precisar. É nós que temos que fazer por onde, é nós que temos que se colocar na posição. E Deus já tem preparado, Deus não vai preparar, Deus tem preparado aquilo a qual nós queremos. Mas é nós que temos que fazer primeiro.
É nós que temos que adorar, é nós que temos que servir, é nós que temos que ter fé, é nós que temos que ter confiança. E Deus, vendo isso, Ele vai operar e vai agir em nossas vidas. Não é Deus que tem que fazer, é eu que tenho que fazer para Deus se manifestar na minha vida. Quem está entendendo? Porque tem pessoas que querem, mas ela não faz por onde. Uma certa feita eu vi um pai batendo no filho porque ele viu o filho bebendo um copo de cerveja e batendo no filho e espancava o filho. E o filho olhou para ele: mas pai, se você e minha mãe bebem, por que eu não posso beber? Então, o que significa? O pai batia, mas ele e a mãe não dava exemplo. Bebia dentro de casa, o filho via. Mas se o senhor bebe, por que eu não posso? Se quereis que faça, façai você primeiro. Seja o exemplo primeiro, faça você primeiro. Para quando você chegar, irmão, com a palavra, essa palavra surgir efeito. Se ele não bebesse, se a mãe não bebesse, ninguém bebesse, quando o pai falasse, tinha autoridade. Ele ia olhar para o pai e falar: meu pai tem razão, nunca vi ele fazer uma coisa dessa, eu nunca vi ninguém em casa fazer uma coisa dessa. Então ele está com a palavra, ele está com a razão, eu não devo fazer, ele está me corrigindo porque é errado. Então, irmão, se nós queremos algo de Deus, nós temos que se apresentar diante de Deus, não cobrando, mas fazendo aquilo a qual Ele espera que nós façamos. E o que é evangelista? Adorar independente da situação, engrandecer Ele independente da luta, servir Ele independente se aconteça ou deixe de acontecer, se a porta abriu ou deixou de abrir, se vai descer ou se nossa conta vai engordar ou não vai engordar, se o celeiro vai chegar e ficar farto, independente de tudo isso, irmão, independente, Deus não quer saber do seu celeiro estar cheio, Deus quer saber se você veio para adorar, para servir, se você acredita nele. Acreditar em Deus quando tudo está bem é muito fácil. Eu quero ver você acreditar quando o médico desenganar você. Eu quero ver você desacreditar quando o agiota bater na sua porta e querer levar os seus 2 filhos. Eu quero ver você acreditar, irmão, quando te lançar na cova para os leões te comer. Isso que eu quero ver você acreditar e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Redentor, Tu vive eternamente. Aí você fazendo isso, você acreditando, Deus vai entrar com providência, Deus vai envergonhar todos os seus adversários, porque Ele vai liberar a ordem para o anjo: vai lá, visita ela, visita ele, ei, acampa na porta dele, acampa na porta dela, não deixa o inimigo entrar. Por quê? Porque lá tem um adorador, lá ele fechou as portas, não para murmurar. Quando a mulher fechou a porta, Eliseu falou: filho, entra na tua casa, ei, fecha tuas portas, ei, fecha a porta. Porque, irmão, porque porta fechada é livramento. Tem porta que se fecha, é Deus te livrando, tem porta que se fecha, é Deus te guardando. Então lá na porta fechada, glorifique e glorifique, exalte o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele vai fazer. Oh, aleluia. Quando a porta se fechou, o azeite desceu, a presença do Senhor desceu, que não teve vasilha, irmão, para conter a presença de Deus. Oh, aleluia. Então os anjos, eles foram criados para servir a Deus e para engrandecer e para trabalhar pelos fiéis de Deus, pelos homens e as mulheres de Deus, e para conduzir ele até o lar eterno. Essa é a função dos anjos, irmão. Trazer sempre aquilo a qual Deus quer para nossas vidas. Os anjos, eles não são mitos. Os anjos são verdadeiros. É realidade. Tem pessoas que, será que existe anjo? Existe assim como eu, você existe. O céu não existe só o Pai, o Filho e o Espírito. O céu é tomado por anjos, querubins, arcanjos. E nós vamos ver que a Bíblia relata e fala só de 2 anjos. É o Gabriel, amém, e o Miguel. É os 2 que eles dão nome. Mas acima deles, como arcanjo, como príncipe, há muitos deles lá também a serviço de Deus. Não só são esses 2. Às vezes a pessoa vê 2 ministros pregando, botando fogo, e acha que só tem aqueles 2. Tem milhões e milhares lançando fogo na Europa, irmão, pregando a palavra com toda a veemência, com todo o poder, com toda a autoridade. Talvez você está olhando só aqui, assim como Elias: Senhor, sou eu sozinho. Não, irmão, tem mais 70 pela aí espalhado. É a legião de pessoas trabalhando para ver a sua vitória. Oh, aleluia.
Então o anjo visita Maria e faz essa promessa para ela que ela vai gerar um filho. E esse filho vai ser filho do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Jesus não é o arcanjo Miguel ou Gabriel. Tem pessoas que se confundem, irmão. A criatura com o Criador. Você não pode confundir a criatura com o Criador. Ele é anjo, e assim como anjo, ele também adora o Senhor. Ele está a serviço e glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele é príncipe, o Senhor é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Há uma diferença de príncipe e Senhor e Rei dos reis. Amém, igreja? Oh, aleluia. E quando Maria recebeu aquela saudação, salve a agraciada, bendita é tu entre as mulheres, ela se assustou com aquela saudação, irmão. Por quê? Porque o judeu não se cumprimentava assim. Os judeus, quando se via, se cumprimentava Shalom Adonai. E quando ela recebeu aquela saudação diferente, ela falou: que saudação é essa? E o anjo fez aquela promessa para ela, e ela falou: como que isso vai acontecer? Ela falou: não se preocupe, porque a virtude do Altíssimo te cobrirá. Ele não veio para poder destruir o seu casamento, não. Porque o mesmo que vai falar com você, vai falar com seu esposo. E para você saber disso, Isabel, a sua prima, ela já está 6 meses já gerando aquele que vai anunciar a vinda do seu. Oh, aleluia. Porque o Senhor é aquele que testifica, irmão, aquele que fala. E para você ficar sabendo, ele vai visitar a sua prima Isabel. E ela foi visitar a sua prima Isabel, subiu a ladeira, foi ter com sua prima. E quando ela chegou, a mesma saudação que o anjo Gabriel teve com Maria, a sua prima Isabel também teve com ela. Quando ela apareceu, e sua prima falou bem assim, ó: bendita é tu entre as mulheres, agraciada. E ela vendo aquela saudação, falou: que saudação é essa? E quando Maria foi ao encontro de Isabel, diz que o menino pulou no ventre de Isabel. Pulou no ventre. Ela falou: ó, que saudação é essa? Ela falou: você é bendita entre as mulheres, porque quando eu vi você me chamar, o menino que está dentro de mim, ele se contorceu inteiro, porque para cumprir a promessa que o menino ia ser cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Ou seja, Jesus que ia nascer, meu pastor Sanzo, no ventre de Maria, foi batizar João lá no ventre da Isabel. Quando ele chegou diante da casa de Isabel, o menino foi cheio do Espírito. Diz a palavra do Senhor que o menino foi cheio dentro do ventre ainda, irmão. Por isso que João disse: aquele que vem após mim, ele é maior. Por quê? Porque ele me visitou primeiro, porque ele me encheu primeiro, porque ele me batizou primeiro. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito, com o Santo, com fogo. Ele me batizou primeiro. Em Lucas 1:80 diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto. E o Espírito Santo de Deus estava com ele. Talvez você está no deserto. Ele estava 30 anos no anonimato. 30 anos longe. 30 anos ali. Mas não sozinho. O Espírito de Deus estava com ele. Talvez você não tenha ninguém à sua volta, mas o importante é o Espírito do Senhor estar com você, te fortalecendo, porque na hora certa Deus vai fazer você aparecer e o nome dele ser glorificado, irmão. Oh, aleluia. Porque, irmão, crescer na presença de Deus, talvez você está escondido, talvez você não tenha oportunidade, talvez você está jogado no canto. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver te fortalecendo, fique em paz, porque no tempo certo Deus vai te apresentar. E quando te apresentar, se prepara para a multidão Deus trazer ao seu encontro.
Porque João, quando ele foi apresentado a Israel, chegava multidão aos seus pés e ouvia a palavra, era batizado. Mas um dia veio aquele andando, irmão, devagarzinho, e quando ele levantou os olhos, ele falou bem assim: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar pecado do mundo. Olha ele vindo aí, olha ele vindo aí, irmão. E desde que quando João batizou Jesus, o céu se abriu. Ei, o céu vai se abrir sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus está agindo. Oh, aleluia. Maravilhoso, irmão, é servir esse Deus. Maravilhoso é glorificar a Deus, porque Deus sempre está agindo e nós, às vezes, muitas das vezes, não percebemos e ficamos desanimados, ficamos tristes, achando que Deus não está operando. Deus, Ele tem tantas pessoas, tantos anjos, tantas mulheres, tantas guerreiras, tantos varões a serviço dele na terra. Uma certa feita, o povo trabalhava e ia, os medianites saqueavam 7 anos, irmão, trabalhando, e eles roubando, arrancando tudo do povo, levando tudo do povo, tomando casa. O povo agora já não tem mais casa, é escondido dentro de caverna. Por quê? Porque os medianites, já pensou, você trabalhar, o inimigo vir levar tudo, irmão, todo mês, você trabalhar, o inimigo arrastar tudo, devorar tudo. Ei, mas o anjo desceu, irmão, e falou: ei, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Então, ainda que a situação esteja difícil, se você não desanimar, se você não retroceder, se você não deixar o inimigo calar, se você não deixar o inimigo te sufocar, o Senhor vai te aparecer, irmão, vai falar: não, é isso que eu quero, filho, é isso que eu quero, é a atitude sua, é que você não desista. Tem muito desistindo, tem muito se escondendo, mas você resolveu fazer a diferença, e quem faz a diferença, Deus fala com ele, muda a história dele e faz promessa para ele. Tem promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Zacarias recebeu a promessa. Primeiro entra no altar, depois você recebe a promessa. Deus fala com você. Então Gideão estava ali, malhando o trigo no lagar. Não era nem para estar malhando ali, é lugar de uva, mas ele pronto, eu tenho que fazer algo para sobreviver. Você tem que levantar a cabeça e não deixar o inimigo levar mais do que é seu. Porque você quer saber quem está contigo? É só vir a luta, ver o vento, vir a tempestade. Como que ele ia malhar trigo, irmão, se ele dependia do vento para malhar o trigo? Você já viu alguém malhando trigo? Vocês passam na peneira e tem que vir o vento para jogar a palha. E Gideão ali malhava o trigo, jogava o trigo para cima, a palha caía só o trigo. Porque é assim, o que é palha Deus vai levar, mas o que é trigo vai ficar. Amém? Deixa vir o vento, deixa vir a tempestade, você vai ver o que é trigo e você vai ver o que é palha em sua vida. Tem muitas pessoas que é palha na sua vida, mas o vento vai vir, irmão, vai tirar a palha, vai ficar o trigo, e Deus vai mudar a tua história, porque é assim que Deus faz, irmão. Deus aparece, Deus faz promessa, sabe que você é valente, sabe que você não desistiu, sabe que você não foi Maria que foi com as outras, um saiu, você saiu, um entristeceu, você entristeceu, um parou pelo meio do caminho, você quis parar. Chega de negócio de parar, irmão. Aquele que pôs a mão no arado, aquele que confia em Deus, os anjos, irmão, ele não para, eles estão 24 horas diante de Deus, adorando, glorificando, e é para lá que nós vamos. Nós fomos feitos, criaturas feitas, não para murmurar, não para blasfemar, não para andar cabisbaixo, triste, murmurando, não com pensamento negativo, mas saber quem foi que nos criou, saber quem está no nosso meio, saber que Ele vive, que Ele é o mesmo hoje, ontem e será mesmo eternamente, e Ele está conosco, o Deus vivo, o Deus Emanuel, o Deus Elion, o Deus Adonai. Ele está conosco para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino, e Ele está enviando o anjo aqui, irmão, para visitar o seu ente querido, a sua casa, porque os anjos do Senhor continuam trabalhando. Olha o anjo do Senhor aqui assentado, olha o anjo do Senhor viajando pelo mundo inteiro, levando a boa nova, implantando igreja e mais igreja pela aí, mais uma igreja vai ser agora inaugurada, irmão, por esses dias, e anjo do Senhor vai estar ali. Para que, evangelista? Para trazer a boa nova, para trazer aquilo a qual ninguém pode trazer, mas Deus pode trazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Vamos se colocar de pé? Oh, aleluia. Aleluia. Vou deixar para o nosso pastor que ele é melhor do que eu nesse negócio aqui, irmão. Misericórdia. Se botar alguma coisa para mim, eu desde quando eu comecei a ministrar, a pregar, eu não sou nenhum professor, nunca fui, nunca tive esse dom de ensinar para ninguém. Eu sei falar bem de Jesus, amém? E eu vejo pessoas fazer rascunho, pessoas põem o telemóvel ali, mas quando eu sumo do altar, eu não consigo enxergar a face de ninguém. Eu vejo só aquele vulto na minha frente, sempre foi assim. Às vezes você pensa que a pessoa está fixada o olho, eu não enxergo ninguém quando eu estou em cima do altar, só quando eu desço, clareia a minha vista. Mas diante do altar, eu estou com um negócio aqui, mas não consigo enxergar nada que está escrito aqui, irmão. Se Deus não der, se Deus não mandar, ei, não é evangelista não tem nada não. Mas aquilo a qual Ele me deu, eu entrego para você. Ei, descansa o teu coração, porque Deus é o Deus que trabalha, e Ele vai trabalhar independente da situação. Ele é o Deus que muda, irmão. Se Ele tiver que enviar anjo, Ele envia anjo. Se Ele tiver que falar contigo, Ele mesmo desce e fala contigo. Se Ele tiver, irmão, Ele vê que você já não aguenta mais a situação, assim como o povo de Israel já não aguentava mais o sofrimento da escravidão de Faraó, e decidiu clamar e buscar Deus. Deus se colocou de pé, Deus decidiu descer para mudar aquela história. Se você clamar, se você não desistir, buscar esse Deus, Ele se coloca de pé para mudar a tua história. Ele ainda é Deus que entra, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei das guerras, o Senhor das guerras, Ele é o maior arqueiro, irmão. Ele nunca entrou numa peleja para perder. Coloque a sua peleja na mão do Senhor, porque quando você coloca a peleja na mão do Senhor, Ele diz assim: filho, parai e ficar em pé e veja o livramento do Senhor sobre a sua vida, porque hoje eu entro na tua peleja e dou vitória. Oh, aleluia. Deus tem vitória, irmão, para aqueles que não desistem. Deus tem vitória para aqueles que confiam realmente nele. Tem pessoas que creem, meu pastor Santos, que Deus pode curar ele de uma gripe, mas de uma enfermidade maior. Ele falou: será? Ei, irmão, esse será, você não vai ver nada acontecer. Esse será seu, nada vai acontecer. Porque Deus, com Deus, você acredita ou não acredita. Uma certa fenda, chegaram diante de Jesus com o jovem, e o pai já não aguentava ver mais o sofrimento daquele filho dele. E o demônio que arrasava com aquele jovem, jogava nas paredes, na cinza, no fogo, na água, acabando com aquele jovem. E o pai dele chegou e falou: o senhor pode fazer alguma coisa por ele? O senhor pode ajudar o meu filho? Já não aguento mais essa situação na minha casa, eu já não durmo. Satanás está acabando com ele. Ele falou: filho, você pode crer? Você pode crer? Você acredita que eu possa resolver? Eu preciso que você acredite. Se você acreditar, eu vou agir. Você acredita? Ele falou: Senhor, me ajuda na minha pouca falta de fé. Se você está com pouca falta de fé, irmão, aqui tem homem de Deus que tem fé para poder te ajudar. Aqui tem homem de fé que pode te ajudar. E se você está fraco, nós pega na sua mão, vamos caminhar junto até você se fortalecer. Mas não desista, acredite que Deus, Ele pode agir e Ele vai agir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém.